Então, a gente vai dar início à devolutiva da segunda VA, tá? Começando, então, aqui pela primeira questão, né? E que trata sobre o metabolismo, né? Metabolismo primário e secundário das espécies vegetais. Aí eu peço para que vocês assinalem V para a sentença verdadeira, desculpa, e F para a sentença falsa, e em seguida assinale a alternativa correta. Então, a primeira, ela fala assim que os metabólitos secundários basais são moléculas de estrutura complexa e de elevado peso molecular. Então, ela está errada, né? Porque metabólitos secundários, eles não são chamados de metabólitos basais, né? Metabólitos basais são metabólitos primários. E aqui ainda fala que são moléculas de estrutura complexa e de elevado peso molecular. Então, nós sabemos, sim, que são alguns podem ser de estrutura complexa, nem todos, né? E outros... só um minutinho, por favor. Tem alguém com o áudio ligado? E não sei... E está atrapalhando, Poderia desligar, por favor, o áudio? Obrigada. Professora, a senhora consegue desligar? Consigo. Tem como a senhora cortar aí, não, professora? Quando é assim? Deve ter, sim, eu desligar de todos, né? É que eu não consigo, deixa eu ver. Aqui agora já desligou, mas eu vou verificar. Não, ainda está ligado. Deixa eu ver como que eu faço. Então, retornando, né, à nossa devolutiva. Então, eu estava falando que os metabólitos primários, eles são chamados também de metabólitos basais. E metabólitos secundários são chamados de metabólitos especiais. Então, aqui já tem um erro, né? E os metabólitos secundários, eles não apresentam elevado peso molecular, mas sim baixo peso molecular, apesar de também terem uma estrutura complexa. Então, essa primeira é falsa. Os metabólitos secundários são vitais para o organismo produtor, assim como os metabólitos primários. Está errada também, porque os metabólitos secundários, nós sabemos que eles não são vitais para o organismo produtor. Ao contrário, né, os metabólitos primários, sim, são essenciais, são vitais. A terceira, metabólitos especiais, tais como flavonoides, apresentam um papel importante na proteção dos vegetais contra efeitos físicos, luz ultravioleta, frio, evaporação. Tá certa, né, essa terceira. E a quarta, os metabólitos especiais são os fornecedores de matéria-prima e de energia para a formação dos metabólitos primários, carboidratos, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos. Então, essa aqui também está errada, porque é o contrário, né? Os metabólitos primários que fornecem energia para a formação, ou são matéria-prima para a formação dos metabólitos secundários. Então, a única, né, que é verdadeira é a terceira, né? Então ficou falso, falso, verdadeiro e falso. A segunda questão era para a gente relacionar o metabólito secundário com a via pela qual ele era biosintetizado. Ele é biosintetizado. Então aqui no primeiro nós temos o limoneno, né? O limoneno é um terpeno obtido, então, através da via do acetil-CoA, né? Então, eu coloquei aqui que a via do acetato ou acetil-CoA é o número 2, né? Segundo é a morfina. Morfina, nós sabemos que ela é um alcaloide, né? Então, um alcaloide isoquinolínico, eles são obtidos pela via do ácido chiquímico. Então, via do ácido chiquímico é número 1. E aqui nós temos um flavonoide, que é a rutina, que é obtido, então, pela via mista. Via mista, número 3. Então, a sequência correta seria 2, 1, 3.
né? Então, aqui a letra B, 2, 1, 3, ok? Terceira questão, avalie as afirmativas a seguir com relação ao metabolismo primário, basal e secundário das espécies vegetais. Então, a primeira diz: as plantas produzem uma imensa quantidade de compostos bioativos, ok, essenciais às suas funções fisiológicas e à sua sobrevivência. Elas são denominadas metabólitos primários e secundários. Como exemplo destes compostos, podem ser citados, respectivamente, saponinas e carboidratos. Por que está errado? Né? É o contrário. Eu coloquei aqui a palavrinha respectivamente. Então, saponina se refere a um metabólito secundário e carboidratos, metabólito primário. Então, tá errado, né? Os metabólitos especiais, né, ou secundários, podem se formar apenas durante fases específicas do desenvolvimento de uma planta. Por isso, os teores de metabólitos especiais costumam variar durante alguns estágios particulares de desenvolvimento ou em período de estresse ambiental, como limitações nutricionais ou ataques de predadores, por exemplo, né? Esse fenômeno é conhecido como variabilidade etnobotânica. Então, esse aqui tinha uma das atividades que nós fizemos, né, em que explicava, né, e no texto também falava o que é uma variabilidade ontogenética, né? Então, variabilidade ontogenética e não etnobotânica, que está tratando aqui, é quando alguns metabólitos, né, secundários ou especiais, eles são formados durante fases específicas do desenvolvimento de uma planta, tá? Então, aqui também está errado, né? Eu coloquei variabilidade etnobotânica, o correto seria ontogenética. Terceira, enquanto os metabólitos primários desempenham funções vitais à vida do vegetal, fotossíntese, respiração, transporte de solutos, se encontram presentes de forma universal, em grande concentração, nas várias espécies vegetais. Metabólitos secundários não possuem uma distribuição universal nas células vegetais, já que não são necessários a todas as plantas. Então tá certinho, né? Então, nós discutimos, né, essa informação. Nós sabemos que os metabólitos primários ou basais, né, são essenciais e se distribuem de maneira universal, enquanto que os metabólitos secundários, como está escrito aqui, eles são restritos, né, a algumas espécies vegetais. Então, possuem uma distribuição universal restrita. Não está certo. Então, aqui a alternativa era para marcar se apenas quais alternativas estavam corretas, né? Então, dessas três aqui, apenas a terceira alternativa está correta. Ok? Quarta questão, também sobre o metabolismo, né, especial. Aqui também era para marcar a única alternativa correta, né? Então, em relação ao metabolismo especial, né, entre as várias funções do metabolismo especial, podemos citar clivagem hidrolítica de proteínas, né? Clivagem hidrolítica de proteínas se refere ao catabolismo de proteínas, né? Que faz parte do metabolismo primário. Então, a letra A não seria uma função dos metabólitos secundários ou especiais. Função de fotossíntese? Também não, né? Não é essa a função dos metabólitos secundários. Síntese de fosfolipídios e esteróis? Síntese de fosfolipídios e esteróis está relacionado também com a biossíntese de gorduras, que também se refere ao metabolismo primário e não secundário. Já a alternativa D, que é a alternativa correta, né? Entre as várias funções dos metabólitos secundários, nós podemos citar as atividades antibióticas,
antifúngicas e antivirais que protegem a própria planta de patógenos, né? Então, seria a alternativa D aqui. E a alternativa E, né, fala da replicação de DNA. Replicação de DNA está envolvida com a biossíntese de ácidos nucleicos, que também faz parte do metabolismo primário da espécie vegetal, né? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Aqui esse texto, né, enorme, é só para discutir qual seria a origem de todos os metabólitos secundários. Então, de forma bem simples e didática, a origem dos principais grupos de metabólitos secundários pode ser resumida a partir do metabolismo da glicose, né, dos carboidratos. Então, nós sabemos que alcaloides, flavonoides, saponinas, terpenos têm origem a partir da glicose, né, ou via ácido mevalônico, né, acetil-CoA, ou pelo ácido chiquímico, ou por ambas, mas o composto que dá origem a todos os metabólitos especiais é a glicose, certo? Sexta questão era para assinalar verdadeiro ou falso, né? Agora com relação aos óleos essenciais, né? Então a gente está tratando agora de um metabólito específico, de uma classe, né, de metabólitos. Então, em relação aos óleos essenciais, vamos ver aqui o que é verdadeiro e o que é falso. Então, para a obtenção de óleos, a destilação por arrasto a vapor de água é o método mais empregado? Sim, tá certo, né? É o método mais empregado. No entanto, existem outras técnicas mais sofisticadas, como a enfloração, extração com solventes orgânicos e a prensagem e extração com CO2 supercrítico. Então, essa está correta, né? Apesar do arraste por vapor de água ser o método mais empregado para a extração de óleos essenciais, todas essas outras técnicas aqui poderão ser utilizadas. A segunda, ela fala assim: os óleos voláteis são os principais odoríferos encontrados em várias partes das plantas. Via de regra, os óleos voláteis são miscíveis em água, insolúveis em éter, álcool e na maioria dos solventes orgânicos. Então, eu sei muito bem que óleo não é miscível em água, né? Então, óleos voláteis também não são miscíveis em água, são immiscíveis, né? Então, aqui seria o contrário, eles são immiscíveis em água e solúveis em solventes orgânicos. Então, a 2 está errada. Muitas plantas medicinais são usadas para fins medicinais, ok. Mas em muitos casos, o próprio óleo volátil separado da planta é usado como medicamento. De modo análogo, muitas plantas são pulverizadas e usadas como especiarias e condimentos. Então, o óleo volátil, né, ele pode ser utilizado, plantas contendo óleo voláteis, os óleos voláteis, podem ser colocados ou utilizados como especiarias em condimentos, por exemplo, anis, cravo da Índia e noz moscada. Então, a 3 também está certa, né? Então, aqui ficaria, por enquanto, verdadeiro, falso e verdadeiro. Continuando, né? Os flavonoides são predominantes na composição dos óleos essenciais vegetais. Entretanto, muitos desses óleos também têm em sua composição outras substâncias como os alcaloides verdadeiros. Está bastante errada, né? Porque não são os flavonoides que são predominantes nos óleos essenciais, mas sim os terpenoides, né? E além disso, muito desses óleos têm em sua composição os fenilpropanoides e não alcaloides verdadeiros, né? Então, a 4ª também está errada. E a última está correta, né? Porque os principais componentes do óleo de cravo da Índia é o eugenol, além do acetato de eugenol e cariofileno, e vários outros componentes de estruturas menores, né? Essa é uma das questões que estavam lá no estudo dirigido,
né? Vocês tiveram um pouco de dificuldade para encontrar, mas eu enviei um material, né, para vocês responderem essa questão aqui. E vocês viram, então, que lá no cravo da Índia, os principais constituintes químicos dele é o eugenol, que está presente aí em maior quantidade, além do acetato de eugenol e cariofileno, ok? Então, está certo. Então, ficou verdadeiro, falso e verdadeiro. Sétima, ainda agora sobre os terpenos, né? Vamos ver se essas afirmativas estão corretas. Então, a primeira, os terpenos são classificados em função do número de anéis de fenol que possuem? Não, né? Em função do número de unidades de isopreno, né, que possui. Então, está errada. A segunda, os óleos essenciais das plantas são constituídos principalmente de uma mistura de lipídios chamados terpenos. Tá certo, né? Óleos são formados por uma mistura aí de compostos chamados terpenos. Então, monoterpenos, né? Limoneno, são todos terpenos. Os terpenoides são considerados fitoalexinas, ou seja, compostos que repelem. Em ecologia química, são importantes agentes insetífugos, né, que repelem insetos e repelentes de insetos, né? Então, essa alternativa aqui também está certa, né? Terpenoides são considerados fitoalexinas, porque eles têm essa capacidade, né, de repelir alguns insetos. Então, a 2 e a 3 estão corretas, apenas a 1 está errada. Ainda sobre os óleos. Oi? Pois não? Alguma dúvida? Pode me interromper, não tem problema. Não, né? Ok, vou continuar então. Questão 8. Com relação, né, aos óleos voláteis, é para avaliar também as afirmativas. Então, na primeira, os terpenos são classificados de acordo com o número de unidades de acetato. Assim, os monoterpenos são substâncias com 10 carbonos biosintetizadas a partir de 5 unidades de acetato. Está errado, né? Por que está errado? Nós sabemos que os terpenos, eles não têm sua biossíntese a partir de unidades de acetato, mas sim a partir de unidades do isopreno, como a gente acabou de ver, né, na questão anterior. E não são biossintetizados a partir de unidades de acetato também, né, unidades de isopreno. Segunda, os terpenos são hidrocarbonetos e suas formas oxigenadas são denominadas terpenoides. Tá certo, né? Então, como exemplo de terpenoides, podem ser citados geraniol e mentol. Então, terpenos, todos eles são hidrocarbonetos, limoneno, alfa-pineno, né? Não tem oxigênio em sua estrutura química. A partir do momento que eles são oxigenados, que os terpenos são oxigenados, nós temos, então, os compostos que são ditos terpenoides, né? Então, geraniol, mentol são terpenoides. Está correto a 2. Terceira, os terpenos derivam da via metabólica do ácido chiquímico. Está errado, né? Nós sabemos que os terpenos, eles derivam da via metabólica do acetil-CoA, né? Então, aqui no caso, apenas a alternativa 2 está correta. Nona questão, sobre os terpenos também, para marcar verdadeiro ou falsa. Então, a primeira, terpenos com 2 unidades de isopreno são classificados como diterpenos? Não, né? Os terpenos que têm 2 unidades de isopreno, eles são classificados como monoterpenos e não como diterpenos. Diterpenos têm 4 unidades de isopreno e 20 carbonos. A segunda, então, está falsa. Os terpenoides são oriundos de unidades de isopreno,
sendo que estes são classificados pela quantidade de carbono presente, nos quais os monoterpenos têm 10 carbonos e os triterpenos até 30 carbonos em sua estrutura. Essa é verdadeira, né? Os terpenoides são classificados de acordo com a unidade de isopreno presente, sendo esta múltipla de 5, né, por causa do isopreno. Os monoterpenos têm 5 unidades. Não, né? Os monoterpenos têm 2 unidades de isopreno e 10 carbonos. Os sesquiterpenos, acima de 10 unidades. E os diterpenos, 15 unidades. Então, também está errado. O sesquiterpeno tem 3 unidades e 15 carbonos. E diterpenos tem 4 unidades e 20 carbonos. Também é falso. A quarta, os terpenoides são oriundos de unidades de isopreno. Ok, está certo. Mas eu coloquei assim, sendo classificados apenas em monoterpenos, sesquiterpenos e triterpenos. Não, os terpenoides também são classificados em diterpenos, sexterpenos e tetraterpenos. Então, isso também está falsa. A 10ª questão, sobre os óleos voláteis, né? Eu peço para assinalar a alternativa que apresenta a classe de compostos químicos presentes nos óleos essenciais. Então, a principal classe de compostos químicos presentes nos óleos essenciais são os terpenoides, né? A alternativa B aqui. Agora, sobre a calêndula, né? A calêndula officinalis, ela é muito utilizada, né, na dermatologia por causa da sua atividade em processos de cicatrização, né? Então, eu coloco aqui a assertiva 1, na medicina, seu interesse está relacionado com as ações anti-inflamatória e antimicrobiana, o que torna a planta indicada para a cicatrização de feridas cutâneas. Então, aqui eu já coloquei um enunciado falando, né, dos processos cicatriciais de difícil resolução, né? E aí aqui eu já cito a calêndula. Então, já fica fácil de ver que está certo, né? Que a calêndula é uma planta que tem ação anti-inflamatória e é utilizada em cicatrização de feridas cutâneas. Por quê? Porque ela tem como constituintes químicos flavonoides, principalmente quercetina, que tem ação cicatrizante, né, combatendo eventuais estados inflamatórios e infecciosos associados. Então, considerando este contexto, avalie as asserções a seguir e a relação proposta entre elas. Então, nós sabemos que as assertivas 1 e 2 estão corretas e a 2 é uma justificativa da 1. Por quê? Porque a presença desses flavonoides são responsáveis pelas ações da calêndula officinalis, tanto a ação anti-inflamatória quanto a ação antimicrobiana, ok? Então, a resposta correta, as asserções 1 e 2 são proposições verdadeiras e a 2 é uma justificativa correta da 1. A 12ª questão, né? Baseando-se nas... Então, eu coloco, né, um caso de estudantes da disciplina, né? Vocês, estudantes da disciplina de farmacognosia, coletaram material na fazenda experimental da Unievangélica. Nenhum deles sabia de qual planta se tratava e resolveram realizar alguns testes que estavam descritos na apostila da disciplina, na tentativa de tentar identificar os metabólitos produzidos pelo vegetal. Então, dentre os testes descritos, os estudantes escolheram realizar uma reação a partir do extrato alcoólico do vegetal. Então, foi preparado um extrato, né? E, em seguida, a reação que foi utilizada utilizou 3 ml do extrato e foi adicionado 1 centímetro da fita de magnésio finamente fragmentada e 1 ml de ácido clorídrico concentrado.
Após a adição de reagentes, o extrato de cor amarela passou a apresentar uma coloração vermelha, quase marrom. Então, entre as várias reações que nós vimos para a identificação de flavonoides, né, nós vimos essa reação, né, que a gente utiliza o magnésio na presença de ácido, meio ácido, né, e que inicialmente o extrato ele apresenta uma cor amarela e ele passa para uma cor vermelha, né, quase marrom. Então, isso aqui caracteriza a presença, né, de flavonoides no extrato bruto que foi produzido. Então, a resposta correta seria a letra B, flavonoides. A 13ª, eu falo, então, da soja, né, nome científico Glycine max, que ele é utilizado para sintomas do climatério, sintomas vasomotores, ondas de calor, sudorese. E eu quero saber, então, quais são os principais componentes ou constituintes químicos presentes na soja, que são responsáveis, então, por essas ações, pelas atividades biológicas da soja, ou da Glycine max. Então, a genisteína e a dadizeína são flavonoides, né, responsáveis por essas atividades biológicas. Então, seria a alternativa aqui, D. Então, aqui eu começo a falar na 14ª questão sobre o interesse econômico dos flavonoides, por causa das suas várias propriedades, né? Alguns serem corados e poderem ser utilizados como pigmentos, né? Então, as antocianinas são flavonoides que apresentam aí diversas colorações. E também são utilizados no processo de tanagem do couro, da manufatura do cacau, e pelo fato de conferirem cor e também pelo valor nutricional para alguns alimentos. Cito várias importâncias farmacológicas dos flavonoides, né, antitumorais, anti-inflamatórias, antioxidantes, e eu peço para assinalar a assertiva que corresponde à estrutura de uma substância pertencente ao grupo dos flavonoides. Então, vocês teriam que olhar as diferentes estruturas químicas aqui, né, para identificar qual seria um flavonoide. Então, aqui nós temos na letra D um flavonoide, né? Então, era só identificar aqui o núcleo fundamental que vocês já poderiam ver, né? Qual alternativa, né? Que seria correta, né? Então, aqui nós temos alguns alcaloides, a letra A e B, tá? Então, era isso. Eu sempre peço para que vocês olhem, né? Sempre que a gente está estudando Se cair, eu chamo novamente, tá? Eu estou vendo aqui que já está quase acabando, mas aí eu chamo novamente. Sempre conhecer qual é o núcleo fundamental das classes de alcaloides que nós estamos estudando, né? Então, aqui no caso, nós temos, né, o núcleo fundamental de um flavonoide. Ainda sobre os flavonoides, eu coloco, né, que eles são encontrados nas folhas, podem ser diferentes, os flavonoides que são encontrados nas folhas, eles podem ser diferentes daqueles presentes nas flores, nos galhos, nas raízes ou nos frutos, ou até mesmo nas diferentes partes dos frutos. Então, dependendo da localização aí em que o flavonoide se encontra, ele vai ser, nós teremos diferenças, né, de compostos, de metabólitos e mesmo diferenças em relação à concentração, né? Então, o mesmo composto ainda pode ocorrer em diferentes concentrações dependendo do órgão vegetal em que se encontra e da época do ano. Por que isso acontece? Então, todas essas diferenças, elas são devidas à influência climática e do solo, né? Então, nós discutimos isso, inclusive ainda em aula, né, presencial, que uma das grandes dificuldades aí da indústria de fitoterápicos é manter, né, uma padronização
né, de cultivo para que os constituintes químicos das espécies vegetais tenham uma padronização, né? Então, a gente sabe que os metabólitos secundários, eles têm aí uma influência muito grande do clima e do solo, né? Então, essa seria a alternativa correta. 16ª questão. Entre todos